Olá, começa agora o programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. O workshop realizado no CJF discute medidas para desarticular organizações criminosas e reforçar o sistema prisional federal. A JUF participa de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Senador Giovanni Borges defende a paralisação dos juízes federais no plenário do Senado. E veja também, diretoria da JUF se reúne para debater pontos polêmicos do novo Código de Processo Penal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Corregedoria Geral da Justiça Federal promoveu o segundo workshop sobre Sistema Penitenciário Federal. O evento foi realizado em Brasília. Durante 2 dias, os participantes discutiram a realidade do sistema prisional no país e trataram de medidas que visam desarticular organizações criminosas e reforçar a segurança nos presídios federais. Juízes federais, autoridades do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e Polícia Federal se reuniram para fixar interpretações sobre regras e procedimentos adotados nos estabelecimentos penais federais. A programação do segundo workshop, realizado no Conselho da Justiça Federal, incluiu o debate de temas como transferência, inclusão e remoção de presos, tratamento penitenciário, inteligência prisional e corregedoria do sistema penitenciário. Para Francisco Falcão, corregedor-geral da Justiça Federal, a expectativa é de que esta segunda edição fortaleça ainda mais o sistema prisional brasileiro e, consequentemente, a Justiça Federal. Este segundo workshop vem coroar uma visão moderna do papel do órgão correcional, no seu papel fundamental de uniformização de procedimentos, aproximação, orientação, interlocução e de troca de conhecimentos entre juízes e demais profissionais da área, precisamente o que está sendo realizado hoje. Queremos continuar essa interlocução em relação ao sistema penitenciário federal, com o entendimento de que muitas das divergências que ocorreram no passado e que eventualmente ainda ocorrem, possam ser resolvidas, uniformizadas ou equacionadas por meio do mútuo conhecimento e o intenso diálogo, e com a mediação de um órgão de orientação, controle e disciplina, que são atribuições desta corregedoria. Representando o Ministério da Justiça, o secretário executivo Luiz Paulo Barreto destacou os resultados obtidos com o Sistema Prisional de Segurança Máxima, implementado no Brasil há 6 anos. No entanto, ressaltou a importância das discussões que visem aperfeiçoar ainda mais o sistema. O Brasil ainda está longe de ter o sistema prisional que precisa ter. Aquele que nós sonhamos ter, um sistema prisional que recupere o indivíduo, que permita a sua reintegração social, que o afaste da criminalidade, cumprindo a função de uma prisão. O tema prisional tem que estar sendo objeto de discussão frequente no nosso país, de uma avaliação conjunta entre poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, uma avaliação também que envolva o debate com a sociedade brasileira, para que se possa tirar um pouco a maldição que ronda o tema prisional, e essa maldição não é só no Brasil, acaba sendo no mundo inteiro. A dificuldade de investimentos, até o preconceito que se tem contra o sistema prisional como um todo. Esses debates são importantes e eles podem trazer ao Brasil maturidade para termos amanhã um novo patamar de sistema prisional que desejamos. Uma das questões que foram discutidas é se as conversas entre o advogado e o preso podem ser, mediante autorização judicial, monitoradas ou interceptadas, nos casos em que exista investigação policial com indícios de que o advogado está praticando crimes em associação com o preso. É importante que a gente faça esse debate, compartilhe essas experiências também de outros países, não importar diretamente sem um exame crítico dentro da realidade histórica, cultural, política, social brasileira, mas fazendo esse aporte e para que a gente possa ir construindo o nosso conhecimento e como deve ser no Brasil. Uma coisa deve ficar muito clara, os presídios federais, eles são distintos de tudo que a gente tem aí. Porque os presídios federais no Brasil foram concebidos não para os presos federais,
não para as decisões dos juízes federais, mas para os presos mais perigosos e que não podem ficar nos presídios estaduais sob pena de não conseguir desarticular a sua liderança nas organizações criminosas. A partir desse ponto, a gente tem que pensar o que é adequado dentro do ordenamento jurídico para adotar em relação aos presídios federais. O vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil na Primeira Região defendeu que seja discutida também a questão dos direitos dos encarcerados nos presídios federais. O que é preciso em tudo isso é olhar o cidadão que está preso, respeitar a dignidade do preso. Por pior que seja o crime, há uma pessoa humana que tem que ser respeitada. Por exemplo, o RDD, eu sou contrário ao RDD. Aquilo ali é uma prisão de fazer maluco. Aquilo ali basta dizer que o preso é acompanhado de um psicólogo exatamente para não ficar sofrendo das faculdades mentais. Isso é um horror. Né? Esse regime precisa ser melhorado. Se não melhorar, ser excluído do nosso sistema penitenciário. O Sistema Penitenciário Federal é formado por 4 penitenciárias de segurança máxima, localizadas em Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cada unidade tem capacidade para abrigar 208 presos em celas individuais. A realização da segunda rodada de discussões teve o objetivo de debater os temas remanescentes não apreciados no primeiro workshop, assim como apresentar propostas de reforma e de elaboração de novos enunciados e entendimentos. Tudo se encaminha para que no futuro este evento se constitua em um fórum permanente de discussão sobre questões que afligem os sistemas penitenciário nacional. Com isso, pode esse fórum se tornar um centro de aperfeiçoamento do sistema que deve garantir segurança para a sociedade, atormentada pela alta criminalidade e violência, mas sem se descuidar dos princípios do Estado democrático de direito e do estágio civilizatório que o Brasil tanto almeja. E veja a seguir, confira como foi a audiência pública realizada no Senado para discutir problemas da magistratura. E ainda, senador defende em plenário reivindicações dos juízes federais. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. A Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado Federal realizou uma audiência pública com juízes federais brasileiros. O objetivo foi debater os problemas enfrentados pela magistratura e ampliar o diálogo entre os poderes legislativo e judiciário. Juízes federais e procuradores tiveram a oportunidade de falar aos senadores sobre as ameaças recebidas durante as investigações sobre o crime organizado. Responsável pelas prisões de bandidos perigosos, a magistrada Ana Paula Vieira de Carvalho relatou o drama vivido e a rotina de medo e insegurança. O depoimento emocionado chocou os parlamentares e os colegas juízes da Espanha e Portugal. O que a gente tem percebido é que essas ameaças para retirar a nossa tranquilidade têm aumentado bastante. Então, eu vivi isso de 2008 para cá. Eu recebi algumas ameaças que primeiro chegavam através de supostos conhecidos ou amigos, né? Uma pessoa com quem você estudou na escola, uma pessoa com quem você fez faculdade. Aí o criminoso vai procurar essa pessoa e diz, olha, nós contratamos, eu soube que contrataram um pistoleiro para matá-la por 10 milhões, etc. Então, aí vem essa pessoa, te dá essas notícias, isso te desestabiliza, né? E depois, finalmente, eu recebi um vídeo de umas pessoas que estariam recebendo um dinheiro para me assassinar, policiais civis da cidade onde eu moro, etc. Né? Então, assim,
da minha experiência, o que eu posso dizer é o seguinte: ninguém pode exercer a jurisdição, como disse a doutora Raquel, acossado. É imprescindível que, se a população quer uma magistratura independente, o Estado tem que dar essa estrutura para que nós possamos decidir de forma independente, né? Eu, por sorte minha, nesse período que eu vivi essa situação de insegurança, eu contei à época com a Polícia Federal do Rio de Janeiro, que me deu um apoio, me deu essa segurança, eu contei com o apoio do meu tribunal, mas a gente não pode viver de favor. O juiz federal não pode ter que contar com o favor da polícia. Vamos imaginar, e eu já tive um caso na minha vara, que o próprio superintendente fosse o investigado. Eu já tive um caso assim na minha vara. Ele teria me dado esse apoio? Não. E como é que eu teria ficado? Não é verdade? Certamente eu teria deixado a jurisdição criminal, como alguns colegas fizeram. Na ocasião, os juízes agradeceram aos senadores a aprovação do projeto de lei que autoriza a formação de um colegiado de magistrados para decidir sobre atos processuais que envolvam organizações criminosas. Foi criado o órgão colegiado para apreciar os crimes de organizações criminosas. Nós tivemos aqui na paralisação nacional dos juízes federais presentes, o presidente do sindicato dos juízes da Itália, que estava presente aqui, o doutor Luca Palamara, que colocou inclusive o êxito desse órgão colegiado para aquele país, que culminou no combate à máfia, no processo da justiça pública contra a Cosa Nostra na Itália, que culminou no célebre julgamento de Palermo, que condenou 800 mafiosos. Fizemos uma paralisação exitosa dos juízes federais brasileiros por causa disso que foi relatado aqui, por mais segurança. Quase 100% dos juízes federais do Brasil aderiram ao movimento, para garantir a vida dos juízes, para levar uma justiça para a população mais barata, mais acessível, para que a gente tenha a segurança de botar bandidos do tráfico internacional e do crime organizado na cadeia. Fizemos movimento para isso. O senador Pedro Taques, que já foi procurador da República, relatou que passou 8 anos vivendo com escolta. De acordo com o parlamentar, o Congresso Nacional tem a obrigação de combater as organizações criminosas, alterando a lei de execução penal e tipificando o ato de conspiração como crime federal. Sim, existe falta de segurança no Brasil para o cidadão, aquele mais simples, até juízes federais, procuradores da República. Só que nós temos que entender que a segurança física do juiz federal, a segurança emocional, a tranquilidade dele, a de um membro do Ministério Público, é importante para o Estado democrático de direito, como a segurança de qualquer cidadão. Agora, o juiz, ele está exercendo uma função de Estado. Você ofender a segurança do juiz no exercício de sua função é ofender o próprio Estado democrático de direito, porque um juiz intranquilo para julgar, isso pode modificar a sua consciência. Imagine, será que o juiz ele julgaria com imparcialidade se o seu filho fosse sequestrado, por exemplo, ou ele determinaria a liberdade daquele traficante? Então nós temos que pensar na segurança orgânica, na segurança física do magistrado e do membro do Ministério Público, porque eles exercem esta função que é principal do Estado, que é julgar. Temos também que tratar da segurança do cidadão brasileiro, do mais comum até aquele a presidente da República. Mas esta é uma categoria que precisa ter a nossa preocupação. Ao final da audiência realizada na Comissão de Direitos Humanos, os juízes brasileiros receberam apoio dos senadores presentes, não só à questão da segurança, mas também aos outros pleitos da magistratura federal. Ninguém faz greve porque gosta. Não pensam os senhores que estão assistindo a TV Senado e vão assistir o reprise de que os juízes estão fazendo greve porque eles gostam de fazer greve. Mesma coisa um operário lá, da construção civil, um metalúrgico, um professor, um servidor. É quase que um gesto extremo. A greve é um gesto extremo, eu chamaria sempre de um grito de alerta para uma solução. Quando a outra parte não ouve, a gente só tem uma alternativa: parar para ver se aquela reflexão permite o avanço no entendimento, na negociação. E a fala aqui de todos os senhores aqui vai na linha da defesa da vida, não só dos juízes. Vocês aqui estão defendendo a vida de todo o povo brasileiro e, naturalmente, dos juízes e seus familiares. Por isso, aceite
o nosso carinho, o nosso cumprimento. E se for preciso, faremos outras, né, senador Pedro Taques, outras audiências públicas na busca de solução. Sem dúvida alguma, essa audiência ela é um marco na defesa do aperfeiçoamento da justiça brasileira, e quero parabenizar mais uma vez o Senado da República, com o qual os juízes federais brasileiros têm mantido uma interlocução permanente e quero dizer que cada vez mais próxima. Isso aí é muito importante para a sociedade brasileira. E dias após a paralisação dos juízes federais, que ocorreu no final do mês passado, o senador Giovanni Borges assumiu a tribuna do Senado para discursar em defesa das causas da magistratura federal. Citando as reivindicações apresentadas pelos juízes federais, como o cumprimento da simetria com o Ministério Público e a segurança dos magistrados, o senador Giovanni Borges defendeu no plenário do Senado a paralisação realizada no dia 27 de abril. Durante o pronunciamento, o parlamentar ressaltou ainda a aprovação parcial do projeto de Lei 3 de 2010, que cria o órgão colegiado para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas. A medida permite que um juiz forme o colegiado para deliberar sobre atos como, por exemplo, decretação da prisão, sentença, concessão de liberdade condicional ou de liberdade provisória e transferência de preso, sempre que o crime em questão tenha sido cometido por organizações criminosas. Mas isso apenas não basta. É necessário admitir que a Polícia Federal hoje não possui efetivo para dar segurança necessárias aos juízes federais que atuam na área criminal do nosso país. O juiz federal não tem apoio do Estado para garantir a sua segurança e a de sua família. Ele precisa arcar com segurança pessoal, carro blindado e a instalação de câmeras em casa para se proteger das retaliações do crime organizado e da vingança dos traficantes de drogas. Logo deduzo por oportuno alertar para as demandas dos juízes federais. Aliás, quero me valer desta oportunidade para registrar que o senador Gilvan Borges é o autor da proposta de emenda à Constituição PEC número 2 de 2011, que restabelece o adicional por tempo de serviço como componente da remuneração das carreiras da magistratura e do Ministério Público. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, agradeceu o apoio dado pelo senador Giovanni Borges e também destacou a possibilidade da realização de uma nova Assembleia dos Juízes Federais. Vamos realizar, sim, uma nova Assembleia para deliberar quais serão os rumos desse movimento da magistratura federal, que agora se amplia para a magistratura estadual, a magistratura do trabalho, também o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, para que possamos, inclusive, fazer uma reivindicação conjunta e unida do Ministério Público brasileiro e também da magistratura nacional. Estamos caminhando para isso. E veja a seguir, diretores da AJUF debatem pontos polêmicos do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. O Justiça para Todos volta já já, não saia daí. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. Estão abertas as inscrições para a reunião dos comitês estaduais do Fórum do Judiciário para a Saúde. O evento acontece nos dias 2 e 3 de junho em Brasília. Mais informações pelo telefone 61-2326-4910. Programa de capacitação visita ao sistema de justiça criminal chileno. O evento é oferecido para juízes com atuação na área criminal e acontece entre os dias 6 a 9 de junho em Santiago, no Chile. Outras informações pelo telefone 61-2326-4806.
Workshop internacional sobre tráfico de pessoas. O evento acontece nos dias 30 e 31 de maio em Goiânia. Outras informações pelo endereço eletrônico www.mj.gov.br/eventos. O projeto de lei em tramitação no Congresso, que trata da reforma do Código de Processo Penal, foi o tema central da última reunião realizada pela diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil. No entendimento da AJUF, a modernização do processo penal brasileiro depende de fatores como a desburocratização do inquérito policial, a simplificação dos ritos processuais e a diminuição dos recursos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil se reuniu para discutir pontos considerados polêmicos no projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. Para a AJUF, há muitos aspectos nesta reforma que implicam verdadeiro retrocesso, como, por exemplo, o juiz de garantias e a reformulação nas prisões e medidas cautelares. Acho que o principal ponto é uma inovação trazida no Senado da instituição de um juiz de garantias no processo penal. Basicamente, o que significa esse juiz de garantias? O juiz que vai atuar na fase de investigação do processo não será o mesmo que atuaria na fase da ação penal. Embora isso, vamos dizer assim, colocando dessa maneira, não seja necessariamente negativo, o fato é que o Poder Judiciário brasileiro não tem estrutura suficiente para arcar com essa alteração. Isso vai implicar em maior atraso dos processos, vai implicar em, hoje, comarcas que não têm nenhum juiz, vai ser uma dificuldade de implementação prática, e mesmo naquelas comarcas que têm apenas um juiz, vai ter uma necessidade de mais um juiz. Então é gasto para o contribuinte, que nós entendemos assim absolutamente desnecessário essa proposição. Atenta aos projetos que tramitam no Congresso Nacional, a AJUF submeteu a reforma do Código de Processo Penal a uma comissão especial que leva o mesmo nome, formada por juízes federais. O objetivo é traçar estratégias e redigir nota técnica que será apresentada junto à Câmara dos Deputados. Muita coisa que foi proposta na nota técnica anterior foi acolhida. Agora, o projeto ainda assim tem pontos problemáticos, a nota não foi acolhida de todo, e além disso sofreu modificação no Senado decorrente de outras sugestões de outros grupos. Então, que tem que ser refeito esse trabalho, em cima da redação atual, e apresentadas essas novas sugestões, uma nova nota técnica à Câmara. E claro, não é só a questão de redigir, tem que ser acompanhado esse trabalho, tem que se visitar os parlamentares, tem que se conversar bastante. O processo legislativo é isso, né? É deliberação, é convencimento, é votação. Até chegar na votação tem um longo processo aí de discussão. O objetivo da reforma da legislação processual penal é assegurar agilidade e efetividade às investigações criminosas, compatibilizando o processo penal com o princípio da duração razoável do processo, introduzido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. A AJUF entende que é dever dela participar desse processo de discussão, levando sugestões aos parlamentares para aprimoramento do projeto. O projeto tem pontos positivos, mas tem pontos extremamente preocupantes. Então, a AJUF, os juízes estão encarregados de trabalhar com o processo penal no seu cotidiano, têm condições de apresentar sugestões. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode também conferir o programa pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Veja no programa Justiça para Todos desta semana. O workshop realizado no CJF discute medidas para desarticular organizações criminosas e reforçar o sistema prisional federal. A JUF participa de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Senador Giovanni Borges defende a paralisação dos juízes federais no plenário do Senado. E veja também, diretoria da JUF se reúne para debater pontos polêmicos do novo Código de Processo Penal. Não perca, é no Justiça para Todos. A gente se vê.